meus queridos, tudo bem com vocês? Tiveram um bom final de semana? Que bom, graças a Deus. Crianças, hoje, na aulinha de hoje, nós vamos estudar os substantivos e alguns dos substantivos. Mas para começarmos, vamos entender então o que seria ou o que é o substantivo. Bem, tudo que existe, crianças, tudo que existe é ser, é um ser. E cada ser tem um nome. Pois muito bem, o substantivo é a classe gramatical de palavras variáveis, as quais denominam esses seres. Além de objeto, pessoas e fenômenos, os substantivos também nomeiam lugares. Por exemplo, Brasil, Paris. Nomeiam sentimentos, o amor, a raiva, o amor. Nomeiam estados geográfico não, alegria, tristeza. Nomeiam também qualidade, honestidade, a sinceridade. Nomeiam ações, corrida de bicicleta, pescaria. Então, o substantivo é a classe gramatical de palavras variáveis, as quais nomeiam os seres. E hoje nós vamos falar sobre pelo menos 4 substantivos. O substantivo próprio e o comum, o substantivo simples e composto, o substantivo primitivo e derivado e o substantivo coletivo. Então acompanhe comigo a partir de agora. Vamos lá. Os substantivos próprios indicam seres, países, estados, sendo grafados com letras maiúsculas. Por exemplo, São Paulo, Brasil. Já os substantivos comuns, grafados com letra minúscula, designam seres da mesma espécie, animais, plantas, objetos. Por exemplo, as palavras cidade e país. Em resumo, quando há especificação da palavra, ela deve ser escrita com letra maiúscula, no caso substantivo próprio, São Paulo. Do contrário, permanece com a letra minúscula, substantivo comum, cidade. Observe o exemplo. Os amigos de Ana Beatriz são Paloma, Vitor, Leonardo e Rui. Constata-se que os nomes próprios de cada pessoa é escrito com letra maiúscula. Da mesma maneira, os sobrenomes também são grafados em letra maiúscula. Por exemplo, Rafael Silveira Andrade. Podemos ver aqui também nos nomes de entidades. A Organização das Nações Unidas, ONU, foi criada em 1945. O Ministério da Educação, MEC, pretende formular o currículo escolar. O Conselho da Cultura da cidade existe desde o ano passado. Nesse caso, as entidades públicas, privadas, sociais, desportivas, culturais são sempre grafadas com letras maiúsculas. Os nomes próprios também estão no nome de cidades, estados e países. Viveu durante muito tempo na cidade de São Paulo, conhecida como a Terra da Garoa. O estado de Minas Gerais é localizado na região sudeste do Brasil. Os países que fazem parte do Mercosul são Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. A partir dos exemplos acima, podemos constatar que os nomes de cidades, estados ou países são grafados com letra maiúscula, uma vez que são considerados nomes próprios. Substantivo simples e composto. Olha só, os substantivos simples e composto são substantivos classificados de acordo com o número de radicais que apresentam na sua estrutura. E radical é a parte da palavra que contém o significado comum de todas as palavras da mesma família. Por exemplo, o radical de livro,
livreiro, livraria é o que está em negrito. Ou seja, são as letrinhas L, I, V, R, que é o que compõe todas essas palavras. E o que é substantivo simples? O substantivo simples são os substantivos formados por apenas um radical. Guarda, onda, verde. Temos aqui mais alguns exemplos. Água, amor, antena, bicho, Brasil, cadeado, chuva, corrida, dicionário, diretor. No substantivo composto, são os substantivos formados por dois ou mais radicais. Manda-chuva, micro-ondas, verde esmeralda. Segue aí mais alguns exemplos. Água de colônia, aguardente, amor perfeito, ano-luz, anti-higiênico, arco-íris, arranha-céu, bate-papo, beija-flor, bem-te-vi. Agora vamos ver os substantivos primitivos. Eles são uma classificação dos substantivos que designam o conjunto de palavras que não derivam de outra. Por exemplo, casa, folha, árvore. Note que o substantivo primitivo é responsável por originar outras palavras. Assim, ao contrário deles, os substantivos chamados derivados são termos que derivam de outros. Por exemplo, casarão, derivado de casa, folhagem é derivado de folha e arvoredo é derivado de árvore. Acompanhe então os exemplos de substantivo primitivo e derivado. A casa de Mariana ficou pronta este ano. Mário viveu durante 10 anos num casarão. O livro de Tomás ficou molhado com a chuva. A livraria do centro é a mais conhecida da cidade. A folha da árvore ressecou com um inseticida. A folhagem dessa planta está a cada dia maior. Já os substantivos coletivos são palavras que indicam o agrupamento de pessoas, seres, coisas, objetos ou animais da mesma espécie. Vamos conferir aí abaixo alguns exemplos de substantivos coletivos. Então, veja agora alguns substantivos coletivos descritos nesta tabela. Nós vamos ver mais um pouquinho sobre os substantivos. Então, vamos lá para o livro. Acompanhe com a tia. Acompanhe a leitura. Substantivo. Substantivo é a palavra que dá nome a qualquer ser ou objeto que existe ou que imaginamos existir. Casa, boneca, bruxa. Substantivo próprio e substantivo comum. O substantivo próprio refere-se a um ser em particular. É escrito com letra inicial maiúscula. Já o substantivo comum refere-se a elementos de um grupo da mesma espécie. É escrito com a inicial minúscula. Aí aqui eu tenho dois exemplos. Um de substantivo próprio, que no caso é Pernambuco, né? Esta palavra se refere a um só lugar. E o substantivo comum, cachorro. Esta palavra se refere a todos os cães. Página 123. Substantivos simples e composto. Iremos à festa na sexta-feira. Substantivo simples é aquele formado por uma só palavra. Exemplo, garrafa, roupa, chuva. Já o substantivo composto é aquele formado por mais de uma palavra, designando um só objeto ou um só conceito. Por um exemplo, guarda-roupa, beija-flor, sexta-feira. Vamos ver também aqui os substantivos primitivos e derivados. Comprei os pães na padaria. O substantivo primitivo é o que dá origem a outros substantivos.
Por exemplo, pedra, livro, sapato, bilhete. Já os substantivos derivados é o que se origina de outro substantivo. Pedreira, livraria, sapataria, bilheteria. Então, dá para perceber a diferença? Muito bem. Então, aqui nós vamos ver o substantivo coletivo. Quando o bebê nascer, o enxoval estará pronto. O substantivo coletivo é aquele que indica no singular um grupo ou um conjunto de seres da mesma espécie. Observe que lá na frase, quando o bebê nascer, o enxoval estará pronto, o enxoval é o conjunto de roupas e adornos, ou seja, é aquele que indica no singular, num grupo ou num conjunto de seres da mesma espécie. Nas páginas 124 e 125, você verá alguns substantivos coletivos. A partir de agora, nós vamos para as nossas atividades. Chegou a hora da nossa atividade e pôr em prática tudo aquilo que nós compreendemos no decorrer deste assunto. Então, vamos comigo. Página 126, atividade de número 1. Circule os substantivos próprios e grife os substantivos comuns. Número 2. Com as palavras dadas, forme substantivos compostos, empregando devidamente o hífen. Número 3. Alguns substantivos compostos não são separados por hífen. Quando isso ocorre, pode haver acréscimo ou perda de uma letra. Observe a palavra abaixo e continue o exercício. Neste quadro roxo, eu tenho a palavra floricultura, que é a junção de flor mais cultura. Página 127. O substantivo que, mesmo no singular, indica um conjunto de seres de uma mesma espécie é chamado de substantivo coletivo. Número 4. Observe o exemplo abaixo e continue o exercício completando com o coletivo de cada substantivo. Número 5. Dê o substantivo primitivo para os derivados abaixo. Número 6. Escreva alguns substantivos próprios para A. Nome de pessoas e B. Nome de países. Página 128, atividade de número 7. Escreva nas colunas adequadas as palavras primitivas e as derivadas. Número 8. Dê o coletivo desses elementos. Página 129, atividade número 9. Escreva as palavras nas colunas adequadas. Muito bem, meus queridos, chegamos a mais um fim de atividade. Lembrando que na próxima aulinha de língua portuguesa nós iremos dar continuidade a este assunto dos substantivos. Hoje nós vimos 4, na nossa próxima aulinha nós iremos ver mais alguns. Então fique à vontade, se de repente você quiser já dar uma lida aí nos próximos assuntos referentes ao substantivo. Muito bem, atividade concluída. Fiquem todos com o Papai do Céu e até a próxima aula, se Deus quiser. Qualquer coisa, se não entendeu, volta o vídeo novamente, dá um pausa, me chama no PV que vai ficar tudo bem. Eu espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Fiquem todos com o Papai do Céu e até a próxima, se Deus quiser.